Boa noite, estamos ao vivo, configurando aqui o som. Aí, acho que agora está bom. Entra aí para ver se está bom. Vou falar. Boa noite, Marcelo, tá me ouvindo bem? Oi, Karen, boa noite, estão me ouvindo bem? Me dá um ok, tá? Que a gente mexeu aqui. A internet está um pouquinho instável, se começar a travar, a gente vai para o 4G, tá bom? Estão me ouvindo bem todos? Então vamos começar. O livro de hoje, Dale Carnegie, Como Resolver Conflitos em Sua Vida. Ele é super famoso, tem um instituto internacional, mas o livro que deixou Dale Carnegie famoso, assim, né, que explodiu, né, foi para o mundo todo, é o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É o mais conhecido dele, mas tem vários, tem uma série de livros dele. E eu achei interessante trazer esse daqui, Como Resolver Conflitos em Sua Vida. É um livro extremamente fácil de ler e super didático. Temos aqui várias técnicas, formas de para vocês ou tá tudo bem? Tá. Se travar aí vocês me falam, tá, gente? Porque tá chovendo aqui em Foz e a internet tá instável, tá bom? Enfim, vamos começar então a falar sobre conflito e na verdade é sobre resolução de conflito. Mas não tem como a gente falar sobre resolução, resolver alguma coisa sem falar sobre essa coisa, né? Então, eu vou trazer assim, sempre estou seguindo a sequência do livro, dos capítulos, tá? A ideia é instigar vocês a lerem o livro, aplicar as técnicas, ele detalha, tem várias dicas e a gente vai trazer na live, claro, algumas delas, tá bom? Quem já me acompanha sabe, vou fazendo as citações, trazendo as histórias. Quem quiser interagir, manda mensagem pelo chat, dá os seus exemplos, faz as suas perguntas e a gente... A internet, vamos ver se volta... Me deem um ok, fala sim, voltou, mãozinha. Voltamos, estamos online novamente? Sim? Então vamos lá. Então vou correr aqui porque eu já perdi 2 minutos do meu tempo. Vou começar com a citação, tá? Que o Dale traz logo no prefácio, antes de iniciar os capítulos do livro. Ele fala assim: todo conflito que enfrentamos na vida tem um grande potencial e esse potencial ele pode ser positivo ou negativo. Pode ser uma fonte de inspiração, compreensão, aprendizado, transformação, crescimento, mas pode também ser raiva, medo, vergonha, armadilha, resistência. Então a gente tem esses dois extremos. A escolha não é das pessoas envolvidas naquele conflito, ou, como ele diz, dos nossos oponentes, mas é nossa. Então, é uma escolha nossa fazer daquele conflito um potencial positivo ou negativo, tá? E é também a nossa disposição de enfrentar e resolver aquele conflito. Então, a gente começa a live já falando que, para variar, vocês já me ouviram falar aqui, que a responsabilidade é nossa, tá? Então, cabe a nós essa predisposição na resolução dos conflitos, e eles são inevitáveis, tá? As coisas frequentemente não são como gostaríamos que fossem, nem tudo é do jeito que a gente quer. Nem na vida pessoal, muito menos na vida profissional, tá? Menos ainda na vida profissional. E o Dale, ele aborda, ele coloca um foco grande até na parte profissional, que eu tentei trazer mais para nossa vida pessoal, para a gente aproveitar em todas as áreas, tá bom? Mas a gente vai acabar citando algumas situações, porque ele traz muito essa relação de resolver os conflitos no ambiente de trabalho. Mas o importante é que nós precisamos identificar as causas do conflito. Então, o que está por trás desse conflito? Até mesmo para a gente poder solucionar,
né? Ou então, às vezes é uma coisa que a gente não vai conseguir resolver de imediato, ou não depende da nossa atuação, da nossa vontade a resolução, mas a gente vai aprender, então, a melhor forma de lidar com ele, sem prejuízos, ou eu diria ainda, minimizando os impactos dos possíveis prejuízos, tá? Devemos, então, direcionar todos os nossos esforços para resolver os conflitos o mais rapidamente possível. Evitar que eles vão se acumulando, os problemas vão sendo gerados, a gente vai confundindo da onde vem cada situação, cada problema, e quanto mais acumula, mais começa a gerar um processo de ressentimento, de mágoa, de tristeza, de depressão que ele traz ali em alguns momentos. Então, o fato é que resolver os conflitos exige que todos os envolvidos, se for um conflito entre uma e outra pessoa, que os dois envolvidos, se tiver terceiros, mais pessoas envolvidas, principalmente no ambiente de trabalho, dificilmente são só duas pessoas. Então, todos os envolvidos no conflito, eles têm que estar abertos e têm que querer também a resolução, a solução, tá? É só através dessa vontade, dessa abertura, que a gente vai conseguir criar um ambiente de confiança e uma comunicação assertiva, uma comunicação mais aberta. A gente vai poder expor, cada um expor o seu ponto de vista, o seu lado e tudo mais. Ei, Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Então, o Dale fala assim, ó, entender como lidar com os inevitáveis conflitos que enfrentamos em nosso trabalho e nossa vida é essencial, não só para nos tornarmos trabalhadores produtivos, mas também pessoas felizes, satisfeitas e bem-sucedidas em nossos relacionamentos pessoais. Então, ele parte desse princípio, a gente tem que ter a vontade, tem que ter a predisposição e tem que ter a ação. Já vai falar aqui da questão da ação, né? De agir. Podemos administrar o conflito com maturidade, seguindo 4 passos. Primeiro, comprometer-nos com os princípios para manter o equilíbrio emocional. Então, começou a ficar alterado emocionalmente, pausa, vamos ver o que está acontecendo e buscar o equilíbrio para continuar na resolução do conflito. Segundo passo, manter a calma ao falar sobre um assunto conflituoso com outra pessoa. Então, se a situação já é delicada, a gente já sabe que existe ali um conflito instalado, uma divergência, uma problemática, a gente tem que tranquilizar. Então, chegar com a calmia e não colocando lenha na fogueira, como diz o ditado, né? Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Então, assim, a gente traz essa questão de manter a calma ao falar. A forma de se expressar, conforme a gente se manifesta, é que faz toda a diferença, tá? Boa noite, Tabata, seja bem-vinda também. Terceiro ponto, entender as nossas reações diante de situações conflituosas. Então, às vezes acontece determinada situação que a gente tem uma reação quase que imediata. E a gente precisa entender por que isso acontece, tá? Por que certos contextos nos afetam mais e outros menos? Às vezes, contextos mais delicados provocam uma reação uma alteração menor na gente do que contextos mais simples. Então, a gente precisa entender, né, o que é essa nossa reação e por que a gente lida de determinada forma em cada contexto. E por último, a gente precisa saber expressar discordância de modo respeitoso. Então, ninguém é obrigado a concordar com tudo e com todos, mas a gente tem que ser respeitoso, nós somos obrigados e nós vamos falar mais aqui, nos colocarmos no lugar dos outros, compreender o seu ponto de vista, cada um tem a sua história, tem os seus motivos, para que então a gente consiga, de novo, evitar o conflito ou até minimizar os impactos desse possível conflito, tá bom? Precisamos então reconhecer que vão haver situações em que a nossa opinião não prevalecerá. Ou porque a gente é minoria, ou porque a gente não se fez entender adequadamente, o fato é que não vai ser a nossa opinião que vai ser considerada. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Às vezes é um processo de rejeição, às vezes é uma sensação de perda, de incompetência, de
insignificância. Então a gente precisa entender, compreender esse processo quando a nossa opinião não é considerada naquele contexto e recuperar uma atitude positiva e renovada, dispostos então a enfrentar os desafios que a gente vai ter ainda muitos, né, rumo ao sucesso, buscando cada vez mais essa tranquilidade na nossa manifestação. E aí eu trago uma citação do livro: dominar as habilidades para resolver conflitos e efetivamente negociar resultados vantajosos para todos pode ser uma experiência gratificante e empolgante, aumentando então a nossa satisfação íntima e a nossa harmonia. Então a ideia é que a gente aprenda a lidar com essas adversidades e expor melhor os nossos argumentos, a gente se fazer entender, né, da melhor forma ou da mais ampla forma, vamos dizer assim, mas sem deixar de considerar o ponto de vista do outro, até porque nós precisamos, numa situação de conflito, encontrar pontos em comum para buscarmos juntos a resolução para aquele conflito. Tá? Então esse é o foco, é o norte de todo o livro, de toda a construção de ideia do Dale Carnegie, é a busca da resolução de conflitos, mas a busca através dessa compreensão mútua, dessa inter-relação, dessa cooperação nas relações para que a gente possa superar então e resolver os momentos de conflito, as situações conflituosas. Então a gente tem que buscar alcançar a melhor solução, no qual todas as partes se sintam ouvidas, respeitadas e contempladas. Então é necessário que todos possam falar, por isso que ele fala lá do ambiente de confiança. Porque se você não confia, tem medo de uma represália, de um motim, de alguém tirando sarro de você, você não vai se expor, não vai falar, tá? Então é através desse ambiente, dessa possibilidade, oportunidade de todos falarem, serem respeitados, terem ali o seu momento, né, de exposição, é que a gente vai superar as discordâncias sem guardar os ressentimentos ao trazer esses conflitos à tona e poder resolvê-los. E aí ele traz todo um capítulo aprofundando assim como trazer os conflitos à tona, porque ele fala que muitas vezes a gente coloca a poeira abaixo do tapete. Vocês já ouviram esse ditado, né? Então, o ideal é que os conflitos surjam sim, não que a gente faça de conta que não está acontecendo, porque se a gente esconder ou fugir do conflito, a gente não vai resolver, é impossível resolver, tá? Aquilo que a gente, né, não aceita, não compreende ou não quer enxergar, tá? Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Então, enxergar as situações da perspectiva do outro, apresentar opiniões de modo a obter a maior aceitação entre todos os envolvidos no contexto, faz parte dessa segurança, dessa tranquilidade, desse ambiente de confiança, onde todos vão expor o seu lado, o seu ponto de vista, tá? E aí outra citação é que seremos criadores de harmonia e garantiremos que os mal-entendidos não se transformem em ressentimentos, tá? Então a gente tem que, inclusive na resolução do conflito, quando vem à tona alguma questão, alguma situação, as pessoas têm que ter o foco naquela resolutividade, na superação, né, na convergência de alguns fatores para poder buscar soluções em comum. E esse contexto tem que ser resolvido e tem que limpar a problemática, porque não dá para daqui 6 meses, 1 ano, a gente ter um novo problema, um novo conflito e daí vir à tona tudo que passou, tá? Então a ideia é que, uma vez que a gente trouxe a situação conflituosa, fez lá o encontro, fez a mediação, a arbitragem, nós vamos falar dos 2 tipos de técnica, né, dos modelos que ele cita no livro, mas a gente vai limpar o processo e dar por resolvido, tá? Sem criar esse processo do ressentimento. E aí a gente entra no conflito, uma oportunidade de crescimento, é o capítulo do livro, o primeiro capítulo do livro. E eu começo esse capítulo citando o Martin Buber, que é um filósofo, pedagogo e escritor que ele cita no livro. E o Martin fala o seguinte: há 3 princípios na essência e na vida de um homem: o princípio do pensamento, o princípio da fala e o princípio da ação.
A origem de todos os conflitos entre mim e o meu semelhante é que eu não digo o que eu quero dizer e eu não faço o que eu digo. Olha a seriedade dessa citação, tá? Então, a gente tem inúmeros exemplos de como podemos ser freados pelo conflito, ou por conflitos diversos. Conflitos não resolvidos, que têm efeitos negativos, né? São quantificáveis, são imensuráveis, trazem repercussões negativas, patológicas na nossa vida, às vezes na vida inteira. A gente deixa o negócio ali passar, não resolve. Realmente, Fátima, é muito sério. A gente não quer mexer porque sabe que vai doer às vezes, vai levar tempo, vai exigir um esforço maior da gente, né? Às vezes vai mexer com as nossas emoções mais profundamente, mas quanto mais passa o tempo, pior é. Porque em algum momento isso vem à tona e aí as coisas podem estar mais delicadas, né? A própria mágoa, se ficar ali enrustida, é difícil depois a gente conseguir resolver e solucionar o contexto. No âmbito profissional, a nossa produtividade também cai, diminui. A gente tem dificuldade de tomar boas decisões. Eu diria que a gente tem dificuldade, às vezes, até de pensar direito, né? De pensar bem quando a gente está numa situação aí muito envolvida, numa situação mais séria de conflito. Profissionalmente, os conflitos podem resultar em descumprimento de prazos e funções, atrasos em entregas, insatisfações dos clientes, insatisfação da equipe, atraso de horário, falta, negligência. Então tem que ele fala ali da quantificação. Então ele lista ali números e infinitos, né? Podemos, conforme a gente vai lendo, a gente vai lembrando de situações que acontecem através de um conflito não resolvido, não gerenciável, tá? Conflito entre as pessoas tende a se perpetuar nas discordâncias sobre as questões do dia a dia e pode virar uma verdadeira bola de neve, gerando novos problemas e prejudicando as relações de confiança e respeito. Então, às vezes é uma coisinha pequena que a gente não resolve, aí no outro dia a pessoa fala alguma coisa, a gente está magoada com aquilo e aí causa todo um estresse de um contexto que ninguém entende por que gerou aquele conflito todo, mas na realidade não era a situação pontual ali, é porque vinha, né, pessoal, alguém ou alguns dos envolvidos, ou vários, ou todos os envolvidos estavam trazendo ali aquela condição de discordância por algum motivo dentro de algum contexto e acaba explodindo, estourando, como a gente fala, às vezes num momento totalmente inadequado, tá? Quando enfrentamos e superamos conflitos, a nossa experiência melhora e todos se beneficiam. Então, todo mundo ganha quando a gente tem esse foco de enfrentar o conflito e da resolutividade. A gente amplia a nossa questão de confiança, segurança e, inevitavelmente, a gente melhora as nossas relações, tá? Para resolver problemas, a gente tem que ter, então, disposição. Devemos estar dispostos a olhar para a situação e para os envolvidos de maneira objetiva. Deixar de lado os ressentimentos, preconceitos e o pensamento inflexível. Lembra? Eu falei da abertura, do abertismo lá no comecinho. Tratando uns aos outros com cordialidade e educação. Então, você vai para uma resolução de conflitos, você começa agredindo, começa ofendendo, não vai dar certo, tá? Marca outro dia, acalma os ânimos, faz um break, não vai encaminhar a situação dessa forma que vai piorar o contexto. A rispidez aumenta o ressentimento, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Por isso que, às vezes, o tempo acaba sendo nosso aliado. O problema é a gente esperar o tempo, esperar esfriar e esse tempo forar de infinito, né? Nunca passar e a gente acabar fugindo do problema e não resolver o nosso problema. Devemos nos concentrar nos valores em comum que temos com a outra pessoa. Então, quando a gente vai resolver um conflito, às vezes a gente começa a jogar um na cara do outro os problemas e a situação. E o que Dale traz para nós é que a gente tem que fazer diferente, é o inverso disso. O foco e a concentração na resolução do conflito é naquilo que a gente tem em comum, na convergência das questões,
tá? Para a gente começar a poder dialogar de maneira mais assertiva. Boa noite, sogra, seja bem-vinda. Então, responder à tentativa de comunicação do outro, né? Escutar, estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer e compreender o seu ponto de vista. Então, também, aquela reunião, aquela mediação, aquela acareação, onde você vai falar com a pessoa e a pessoa não te escuta, toda hora ela tá te interrompendo, toda hora ela tá querendo se justificar, querendo se desculpar ou querendo dizer que ela não tá errada, também não vai ser muito frutífera, porque a pessoa não tá escutando o que você tá falando e muitas vezes essa pessoa é você, né? Então você tem que acalmar os seus ânimos, deixar o outro falar, escutar de verdade, né, a essência e tentar compreender aquilo que a pessoa está dizendo. Muitas vezes o motivo que a levou a ter determinadas atitudes. Para resolver os problemas, devemos então transmitir mensagens positivas a nós mesmos. E aí o Dale fala assim, ó, se tivermos pensamentos negativos, vamos agir de maneira negativa. Se tivermos pensamentos positivos, reagiremos positivamente. Então, a nossa forma de funcionar, o nosso modus operandi, ele interfere diretamente nas nossas abordagens diante um conflito. Se você é uma pessoa mais negativa, frente a uma situação difícil, a tendência é aquela situação ficar mais pesarosa para você. Se você é uma pessoa mais positiva, frente a uma situação difícil, a sua tendência é tentar buscar o aprendizado daquela situação, o que você pode tirar de proveito dela, com o que você vai contribuir, como resolver aquela situação, tá? Então, de novo, tá em nós a responsabilidade de melhor gerir essas condições, essas situações de conflito. Devemos nos esforçar para mudar o nosso comportamento e as nossas decisões e tudo aquilo que está sob o nosso controle. Não podemos mudar as outras pessoas, muito menos as suas atitudes. Então, o nosso esforço é de mudar a nossa ação, tá? O nosso comportamento. Muitos ficam resistentes às mudanças e às novas ideias e transformam essa oportunidade em conflito. Então, a gente tem que querer melhorar sempre, tá? Então, uma nova ideia, vamos ver o que vem de novo, porque mudar não é fácil, né? É difícil, a gente tem uma tendência e eu falo que a natureza humana ela é comodista, a gente tem uma tendência a querer ficar na nossa zona de conforto, então às vezes vem uma ideia, vem um processo de mudança, ele dá aqui também os exemplos, né, principalmente no ambiente de trabalho, e aquilo gera um estresse na equipe, né, a gente gera uma certa resistência, as pessoas às vezes até boicotam, né, alguns conflitos, eles são até intencionais, então a gente tem que, de novo, estar aberto a mudar nós mesmos e não resistir a essas ideias, tentar entender o que motivou, o que levou àquela condição e o que a gente pode tirar de proveito desse contexto, que é o mais importante na minha opinião, tá? Para construir, então, essa confiança por meio do conflito, nós devemos ter a capacidade de adaptação, manter um relacionamento cordial, encontrar valores em comum, agir de acordo com o que ouvimos, fazer um acompanhamento, mudar o nosso mindset e ser seletivo e se concentrar naquilo que a gente pode mudar. O que quer dizer o que nessas capacidades querem dizer? Quer dizer que nós precisamos estar abertos, dispostos, flexíveis, precisamos estar atentos à conexão humana, né? O que importa para ambos os lados envolvidos ali no conflito? Buscar uma solução em comum, dar o tempo necessário, se for necessário, e fazer essa checagem, retomar a conversa, substituir a nossa negatividade por pensamento positivo e desenvolver a empatia. A Fátima trouxe aqui, ó, não tinha pensado, as nossas reações são de acordo com os nossos pensamentos. Exatamente, Fátima, são diretamente relacionadas, né? Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Então, seguindo até aquela citação do Martin Buber, né? Há 3 princípios do pensamento, da fala e da ação. Então, a gente normalmente acaba agindo, né? Reagindo de acordo com aquele a nossa forma de pensar,
né? Com aquilo que a gente acha certo ou errado. Boa noite, seja bem-vindo. Se você não consegue ter empatia e êxito em relacionamentos, não importa quanto seja inteligente, você não irá muito longe. Essa citação, essa frase é do Daniel Goleman, todo mundo conhece, né? O mestre e o pai da inteligência emocional. Outro abraço para vocês. Volta logo para cá para a gente se encontrar. E aí, então, a gente entra no próximo capítulo, que é o capítulo de técnicas de resolução de conflitos, tá? E aí a gente cita o Carl Jung, né? Jung. Os conflitos mais intensos, se superados, deixam uma sensação de segurança e calma que não é facilmente perturbada. Então, olha só, quando a gente vai desenvolvendo confiança, gerando essa segurança na nossa própria capacidade de lidar com os conflitos, né, de manter esse equilíbrio, independente da situação crítica que a gente esteja vivendo, a gente cria essa sensação de segurança e calma que dificilmente será perturbada. E o que é mais importante, a gente leva isso para onde a gente vai. Então, se a gente tá lá na empresa, tem uma situação mais delicada, a gente consegue, através do nosso equilíbrio, manter a calminha do ambiente e ajudar na solução dos conflitos. Assim como em casa, na nossa família, com o marido, com a mulher, com o filho e aonde a gente estiver se manifestando, tá bom? Boa noite, Neuza, seja bem-vinda. São duas, então, as técnicas, né? São dois os métodos mais usados para restaurar a paz: a mediação e a arbitragem. A mediação é quando uma terceira parte, uma pessoa neutra, age como facilitadora. Ela ajuda a resolver o desentendimento entre duas ou mais partes, ou mais pessoas, tá? A mediação é uma abordagem consensual de resolução de conflitos, onde as partes se comunicam diretamente de maneira não confrontativa. Então, cartas na mesa, tá todo mundo junto ali, todo mundo aberto, todo mundo disposto ao processo da mediação. O papel do mediador é facilitar a comunicação entre as partes, ajudar a compreender os reais problemas do conflito, o que está por trás daquela situação, e apresentar opções para resolver este conflito ou estes problemas. A mediação bem-sucedida exige o compromisso do mediador e das partes conflitantes de terem as mentes abertas, ouvirem objetivamente e participarem com sinceridade do processo, tá? E aí a gente tem vários passos, várias situações que vale a pena, estão descritos aqui no livro, inclusive forma de falar, forma de agir, tá? Já a arbitragem é quando as partes apresentam a sua versão do problema e um terceiro, um árbitro, decide o que deve ser feito para resolver. Então, não tem aquele processo de um ouvir o outro, de tentar achar, né, os lados, os objetivos comuns, não tem tanto abertismo assim, normalmente. Quando que a gente chega na arbitragem? Quando a mediação falha, quando a mediação não é possível, tá? A arbitragem é um processo onde essa terceira pessoa, esse árbitro, ele age como um juiz. Ele está ali para julgar os fatos relacionados àquele contexto. Como que ele faz isso? Ouve as evidências, os argumentos das partes e toma uma decisão que deve ser cumprida para as duas partes, para todas as partes envolvidas, tá? Então é similar a um litígio. Recolhe-se os fatos, as informações, eu já vou falar aqui dos passos rapidamente deles. Então a gente pega uma terceira pessoa, também neutra, tem acesso às informações, às circunstâncias, e ela vai julgar através dos fatos, dos dados que chegarem, né, para ela analisar, e essa pessoa vai decidir o que deve ser feito e as partes devem cumprir essa decisão. Paz não é ausência de conflito, mas a presença de alternativas criativas para responder ao conflito. As alternativas contra a violência, né? Isso é a paz. Citação da Dorothy Thompson. Então, as etapas para mediação, tá? Vou falar etapas para mediação são 8 e as etapas para arbitragem são 5. Etapas para mediação. O mediador e os participantes se apresentam. Primeira etapa, então as pessoas se conhecem.
Segunda etapa, criam-se regras básicas, essas regras são estabelecidas e explicadas, então há um acordo de como será conduzida aquela mediação, aquela conversa, aquela reunião, o nome que cada um quiser dar. A terceira etapa é cada parte apresenta o seu argumento, então o mediador, que é a pessoa neutra, vai escutar e cada parte envolvida vai falar, sendo que enquanto um fala, o outro escuta. Tá? Quarta etapa, os oponentes reproduzem os argumentos apresentados pela outra parte para garantir compreensão mútua. Então, essa etapa é extremamente importante. O que quer dizer isso? Eu tô lá num conflito com a Fátima. A hora que a gente vai chamar alguém para mediar o nosso conflito, eu vou começar a falar, vou expor a minha situação e a Fátima vai escutar. A hora que eu acabar de falar, a Fátima vai repetir o que eu falei, o que ela entendeu do que eu falei. Essa é a garantia de que não há distorção de informação, não há criação de novos fatos, de novos contextos e de que aquilo que está sendo falado é o que realmente quer ser dito, tá? E depois a gente inverte esse processo. Então, seguindo esse exemplo que eu dei, a próxima a falar é a Fátima, ela vai falar e eu vou repetir aquilo que eu entendi que ela falou, tá? E aí, se tiver alguma coisa que foi distorcida, a pessoa já fala, não foi isso que eu disse. O que eu disse foi isso, isso e isso. O que eu falei, o fato é, não é esse o fato é... Então, sempre trabalhando com o processo da objetividade, tá? Boa noite, Alice, seja bem-vindo. Quinta etapa, o mediador faz perguntas para obter mais informações. Então, ele escutou as partes se compreenderam mutuamente e aí ele faz as perguntas que ele achar necessária. Óbvio que para ser um mediador a pessoa precisa ter uma certa experiência, precisa ser treinada para isso. Sexta etapa, o mediador procura pontos de concordância. Então, conforme cada um foi falando, ele foi ali anotando. Aí ele faz pergunta para esclarecer ou aprofundar cada contexto. Depois disso, ele procura os pontos de concordância. Peraí, a Renata falou que a Fátima respondeu não para ela, mas porque ela queria proteger o filho. Aí a Fátima, de fato, falou que ela queria proteger o filho, por isso que ela foi grossa. Tô dando, né, o que me vem de ideia na cabeça. Então o ponto de convergência é que as duas partes envolvidas concordam que seria necessário proteger o filho. Tá? Dando um exemplo aqui grosseiro para o processo, né? Para tentar ajudar a clarear. E aí, com esses pontos de concordância e com a percepção do mediador, ele dá opções para resolução, tá? Ele dá ideias, sugestões de como encaminhar aquele contexto, aquele conflito. E, por fim, se todos concordarem, chega-se a um acordo, tá? Então, aí a mediação se completa. Eventualmente, é possível que essas 8 etapas sejam cumpridas numa única reunião. Eventualmente, pode acontecer de precisarmos de mais tempo, tá? Principalmente quando tem mais pessoas envolvidas. Aí, agenda-se no ponto 4, agenda-se outra reunião na etapa 4, começa a partir do 5º, recapitula 4 e assim, de acordo com a necessidade de cada contexto. Já as etapas para arbitragem são 5 e são mais práticas, porque a resolução depende do árbitro, depende do juiz, tá? Então, a primeira etapa da arbitragem, o árbitro deve inteirar-se de todos os fatos, tá? Então, ele vai atrás de documento, ele vai fazer entrevistas, ele vai pesquisar informações, ele vai ter acesso às informações daquele contexto. Segunda etapa, ele vai avaliar esses fatos e depois analisar uma situação. Então, de acordo com o acesso às informações que ele teve, ele vai fazer uma análise. A terceira etapa, a partir dessa análise, ele já começa a estudar as alternativas possíveis para então, na quarta etapa, tomar uma decisão, indo para a última etapa, que é a notificação. Ele vai notificar as partes da decisão, comunicar com clareza e certificar de que a entendem totalmente. E a partir daí, cumpra-se a decisão entre as partes,
tá? No processo de mediação, as partes podem interagir, um escuta o outro, um dá a sua opinião, explica melhor e tal. Na arbitragem, não, tá? Na arbitragem, o árbitro vai ter acesso, vai julgar e cumpra-se. Boa noite, Nath, seja bem-vinda. Uma grande diferença entre os processos é que na mediação as partes continuam a discutir sua situação durante todo o procedimento e se engajam ativamente em encontrar uma solução com a orientação do mediador. Já na arbitragem isso não acontece. Muitas vezes na arbitragem as partes nem se encontram, tá? É o mais comum. Às vezes o árbitro encontra com as partes em separado para fazer as entrevistas, para checar algumas informações. Provavelmente é possível que aconteça até mais de uma vez, mas ela pode acontecer das partes nem se encontrarem, tá? Na arbitragem. E aí a gente vai então para a questão da personalidade e conflito, né? Divergências entre grupo de pessoas são inevitáveis e naturais. Então lembra que eu falei lá no começo, conflito vai existir, quer a gente queira, quer a gente não queira. O importante é a gente saber que tem dois lados, o positivo e o negativo, dois tipos de consequência, e que cabe a nós decidir em qual lado estar, né? Qual lado queremos estar. Podemos então ganhar muito com aqueles de quem discordamos, se aprendemos a ver nessas situações as oportunidades de aprendizado e lidarmos com elas de modo agradável e profissional. Devemos, então, resolver as divergências e os problemas, resultando em mais respeito mútuo e relacionamentos mais positivos. Então, quando a gente encara esse conflito, encara as pessoas envolvidas naquele conflito, de modo, né, com o objetivo de resolvê-lo, com o objetivo ali, com o objetivo da solução para aquele conflito, a tendência é que as relações se fortalecem, tá? Se de fato a gente conseguir limpar, expor, né, ser respeitoso, ser ouvido, ter ali o seu lado contemplado, a gente tende a criar relações cada vez mais fortes, tá? E aí eu cito Dale novamente. Tente com honestidade ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Isso ele reforça, gente, de modos diferentes em todos os capítulos. Eu vou desligar o ar aqui, senão vai começar a atacar minha garganta. Então ele reforça, ele fala isso em momentos diferentes, de formas diferentes, mas o tempo todo relevando, né, falando com relevância essa condição da gente ver, né, ou entender, ou compreender, ou respeitar o ponto de vista da outra pessoa. A maioria das pessoas não se sente confortável em conflitos. Quem que gosta aqui de uma briga, de um conflito? Tem gente que gosta, mas a maioria não, né? Mas levam com frequência o confronto pelo lado pessoal. Até quem não gosta acaba muitas vezes, né, levando como se fosse um ataque pessoal. Então a ideia é a gente manter a conversa focada no problema, nos fatos e não nos indivíduos envolvidos. Não é pessoal, tá? E se for pessoal, que a pessoa envolvida resolva a questão com ela. Mas muitas vezes, principalmente em ambiente de trabalho, às vezes até na própria família, entendeu? A questão não é um contra o outro, não faz sentido. Muitas vezes pensa numa relação de marido e mulher, de mãe e filho, pai e filho, entendeu? Não faz sentido ser um contra o outro, né? É até incoerente. Mas existem conflitos e com uma certa frequência que a gente precisa entender o que está por trás disso para conseguir resolver e levar da melhor forma possível, tá? Abordagens para lidar com o conflito. Então, vai trazer aqui 5 abordagens. Primeiro, veja as coisas do ponto de vista do outro. Discorde com respeito. Então, compreenda o outro e se de fato você não concordar, se de fato a pessoa estiver equivocada ou a forma com que ela está enxergando aquela situação está distorcida, você respeita e você se posicione com respeito, discorde com respeito. Olha, eu te entendo,
mas o meu posicionamento é isso. Eu compreendo o que você está falando, eu entendo a sua posição, mas a minha posição é assim, assim, assado, tá? Com muita tranquilidade. Segunda abordagem para lidar com conflito: entenda por que o oponente se apega à sua crença. Então, quais são as razões para a pessoa agir conforme ela está agindo? Muitas vezes a pessoa até se manifesta de um modo que nem ela gosta, não é o que ela quer, mas é o jeito que ela aprendeu. Às vezes para se defender, às vezes por uma carência, às vezes por um trauma, a gente não sabe a história da pessoa. Então é importante que a gente tente entender, né, por que que existe o apego daquela pessoa à crença dela ou à atitude dela. Terceira abordagem: assuma a responsabilidade por seus sentimentos. Não culpe o outro. Se você tá com raiva, não é porque o outro te deixou com raiva, é porque o outro fez algo que reverberou em você e você expôs aquela raiva que é sua, é você que tá sentindo, não é o outro. Tá? Então ele fala muito dessa questão de assumir a responsabilidade pelos sentimentos, inclusive de tentar analisá-los o mais profundamente possível, porque é o sentimento, na maioria das vezes, o fator responsável pela bagunça, vamos dizer assim. É o sentimento que às vezes traz um conflito resolvido à tona de novo. Tá? Então a gente precisa entender bem como isso funciona, até para poder equilibrar e ser mais autêntico pontualmente em cada situação, em cada contexto, tá bom? Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Quarta abordagem: suavize o impacto das expressões difíceis e verdadeiras. Que foi, Fátima? Fala aí, por que que você tá achando? Boa noite, Raíssa, seja bem-vinda. Então, suavize o impacto das expressões difíceis e verdadeiras. Você vai falar uma verdade, a verdade muitas vezes dói. Às vezes a pessoa tá ali se sentindo intimidada, não compreendida. Então, veja a melhor forma de colocar aquela situação. E veja, inclusive, se é o momento de colocar aquela situação. Às vezes não é aquele momento, tá? Às vezes você tá estressado, tá com raiva, tá magoado, e o jeito que você vai falar não vai sair de uma melhor forma. Ao invés de resolver o conflito, vai piorar a situação. Vai começar, às vezes, uma discussão, uma briga desnecessária que nem tinha a ver com aquela situação. Conforme eu vou falando, vocês vão lembrando de algumas situações que vocês viveram. Eu fui lendo o livro, fui dando nome, RG, CPF, telefone, endereço para cada exemplo que ele dava ali, né? Quinta e última abordagem para lidar com o conflito: ao discutir um assunto controverso, depois de ouvir, dê as suas sugestões. Então, respeitar esse momento de cada um dentro de cada contexto. Nossa, já é quase 9 horas. Vou correr aqui. Concentre-se nas coisas boas. Identifique os problemas antes que se tornem maiores. Desfaça mal-entendidos e planeje soluções. Então, crie esse modus operandi na sua vida de ter um foco no positivo, né, na solução, porque vai ficar mais fácil. Se tudo que você vive, tudo que você faz, você já tem um foco mais positivo, mais resolutivo, a hora que vem um conflito, é só mais uma abordagem que você vai ter que aprender ali, lidar naquele contexto, tá? Trazendo o conflito à tona. E aí eu trago a citação da Oprah: a maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar o seu futuro apenas mudando a sua atitude. De novo, filósofo das antigas, escritor, veterano, Oprah, né? Falando de formas diferentes a mesma coisa. A Fátima trouxe aqui, a gente nem se dá conta que reverbera na gente. Tudo tem a ver com a gente mesmo. Exatamente, Fátima. Por isso que a gente pode mudar só a gente, né? Não dá para mudar o outro. Às vezes o outro quer mudar através do exemplo que a gente dá, tá? Mas é só se ele quiser. Ele vai mudar porque ele quer, não é por causa da gente. É porque às vezes a gente é um bom exemplo e a pessoa quer começar a fazer diferente, tá? Os conflitos, eles têm várias causas. Os conflitos latentes podem custar muito caro aos afetados, inclusive para aqueles que não estão diretamente envolvidos. Perdemos a chance de melhorar ou fazer uma mudança significativa quando a gente foge ou esconde o conflito. Finge que ele não existe, tá? O melhor modo de lidar com as queixas é evitar que surjam.
assim como a melhor forma de lidar com os conflitos é evitar que eles surjam. Mas se surgiram, tem que ser resolvido, tem que ser enfrentado, tem que ser superado. Não dá para fazer de conta que não tem nada acontecendo. E aí ele fala, né, que a melhor forma de lidar com essas situações é evitar que elas surjam, praticando princípios de boas relações humanas em todos os aspectos, tá? Então, se você estiver ali aberto, disponível, agindo bem, reagindo bem, dificilmente você vai ser envolvido numa situação de conflito. Vocês já tiveram um ambiente de trabalho onde tem uma pessoa que tudo que acontece ela está envolvida negativamente? Deu um problema no comercial, a pessoa, o nome dela tá ali. Deu um problema no financeiro, o nome da pessoa tá ali envolvido de algum jeito. Deu um problema com a diretoria, a pessoa tá lá no meio da confusão. Vocês conhecem alguém assim? O contrário é verdadeiro. Tem gente que tá na dela que as coisas acontecem e ela não se envolve, porque ela tá de boa na lagoa, como eu gosto de dizer. Quando estamos envolvidos em um conflito, devemos dominar a arte da negociação, onde o melhor resultado de uma negociação é quando todas as partes ficam satisfeitas. E ao lidar com os conflitos, então a gente tem que, de novo, 4 passos aqui: identificar o verdadeiro motivo do conflito, descobrir o sentimento das partes envolvidas, resolver o conflito rapidamente e fazer todos os esforços para as partes aceitarem a solução, porque aí a gente vai passar para o processo de negociação. A capacidade de usar as habilidades de negociação, cujo resultado seja benéfico para todos, pode fazer toda a diferença do sucesso na própria negociação ou na resolução de conflitos. Então, a gente tem aqui 4 etapas da negociação e 8 formas de desenvolver habilidades para ser um bom negociador, tá? 4 etapas da negociação onde todos saem ganhando. Primeiro, a identificação. Identifique, defina, exponha e entre num acordo sobre a questão ou situação a ser negociada. Estabeleça hora, lugar e pauta. Não é no cafezinho que você vai começar uma DR, como a gente gosta de dizer. Não é no meio da rua. Não é com 5 minutos para se despedir da pessoa, você solta aquela bomba. Tem gente que é campeã de fazer isso também, né? Então, não. Pauta, lugar, hora específica para aquele contexto. Segunda etapa, preparação. Investigue e reúna informações relevantes a todos os envolvidos. Explore os interesses, as preocupações, as opções, as consequências, necessidades de todos os envolvidos. Não é da parte que você mais gosta, não é da parte que você concorda, é de todos os envolvidos. Conheça os itens negociáveis e, principalmente, conheça os itens inegociáveis. Tem situações onde há contextos, há itens, há critérios que não entram para negociação, tá? Terceira etapa, apresentação. Troca de informações em um ambiente de confiança e colaboração. Então, é a hora que está todo mundo na mesa. A gente apresenta, as partes envolvidas, os critérios da negociação. É onde vamos fazer pergunta, onde cada um vai expor o seu ponto de vista, o seu lado, e aonde começarão a surgir, então, os posicionamentos. E por último, a última etapa da negociação é chamada de pacto. O que é esse pacto? É o aceite. É a hora que você concorda e se compromete com uma solução em que todos saem ganhando, em que naquela conversa ali, naquela negociação, todos se sentem atendidos de alguma forma. E detalhe, não é todos se sentem totalmente atendidos de alguma forma, porque se há um conflito, se há divergências de posicionamento de informações, todos os lados deverão ceder em algum contexto para que todos sejam atendidos, cada um nas suas necessidades mais evidentes ou mais preementes naquele momento, tá? Para se tornar um negociador eficaz, desenvolva então essas 8 habilidades. Questione, faça perguntas que exigem respostas discursivas, faça a pessoa falar. Segunda, ouça com atenção, com desejo de compreender e valorizar o outro.
Reformule, reproduza o ponto de vista a fim de identificar os problemas. O que você quis dizer é isso, isso e isso? A pessoa pode concordar ou pode dizer não, o que eu quis dizer é isso, isso e aquilo, tá? Faça um brainstorm, obtenha soluções com discussões colaborativas. Use as técnicas positivas de persuasão, mostre os benefícios e os valores aos oponentes, uma vez que todos deverão fazer algum tipo de concessão em alguma relação ali, em algum contexto, é importante que isso seja explicitado. Peça compromisso, faça uma pergunta direta e exija uma decisão. Então, faça com que o posicionamento das pessoas seja através de um comprometimento com todos os envolvidos. Forneça um incentivo, acelere o processo para fechar o acordo. E ganhe tempo. Reavalie a situação sempre que necessário e sempre que possível. Às vezes é necessário, mas não é possível. Uma decisão precisa ser tomada e precisa ser tomada agora. E aí vocês vão ter que chegar ali num acordo, tá? Lembrar que as pessoas são fundamentalmente diferentes. Então, a motivação, às vezes até para uma ação semelhante, né, para algo que parece semelhante, muitas vezes o que motivou a pessoa a agir daquela forma é um contexto totalmente diferente, tá? Do conflito à colaboração, quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Do conflito à colaboração. Então, eu vou trazer aqui a citação do Roy Disney, que é um empresário e sócio do Walt Disney, seu irmão mais novo. Não é difícil tomar decisões quando você sabe quais são os seus valores. Isso tem que estar claro para você também. Quem você é, por que você está ali, por que você está envolvido naquele contexto com aquelas pessoas, tá? Então, é importante que você tenha clareza, né, do seu posicionamento, de quem você é e o que você está fazendo em cada contexto que você está envolvido. Construa um clima colaborativo perguntando ao outro, o que você faria? Então, às vezes a pessoa está ali reclamando de você, falando que você fez isso, que você fez aquilo, né, jogando na cara, aquela situação constrangedora ali, e aí você pergunta para a pessoa, o que você faria no meu lugar? Ou o que você acha que eu devo fazer? E escuta a pessoa. Depois você vai, se você estivesse no meu lugar, você faria isso ou assim ou assado, tá? Então, construa esse clima colaborativo através de perguntas. Colaborando com o outro, podemos ter acesso à experiência, criatividade e valores dos outros para resolver os problemas de maneira bem-sucedida. Através da colaboração, a gente pode criar um vínculo maior para compreender melhor o outro, tá? Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Apoio colaborativo é sempre bem-vindo quando precisamos de mais experiência, desenvolver habilidades, ter perspectivas diferentes, verificar valores, ampliar a criatividade, inovação, dentre outros fatores. No livro ele traz vários. E aí eu lembrei daquela citação, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então a colaboração vem aí. Muitas vezes agrega valor e nos trazem ideias que a gente não pensou, não tinha pensado ainda, né? A Fátima, desde a primeira live você fala para sabermos nossos valores. É verdade, Fátima, já vai fazer quase 2 anos, né? Tem mais de 1 ano e meio, foi em fevereiro do ano passado. Entramos em sintonia com o outro através de nossos valores compartilhados. Olha só, o que nos afiniza, o que nos deixa em sintonia com as outras pessoas são os valores que a gente tem que é em comum com os valores daquela pessoa. Valores em comum dão sentido aos nossos relacionamentos e formam a base para encontrar soluções aos problemas. E aí ele dá aqui 8 passos para gerar colaboração. Gente, essa citação, esses passos, etapas, no livro, ele aprofunda, explica e exemplifica cada uma delas, tá? Vale a pena ler. Passos para gerar colaboração. 1. Deixe o objetivo explícito. 2. Reúna todos os fatos sobre aquela situação. 3. Comunique aquela situação a todos os envolvidos. Não vai querer criar uma solução para alguém resolver e a pessoa não está nem sabendo. Vocês já ouviram aquela frase da pessoa ficar vendida? Né? Não está nem sabendo o que está acontecendo e ela está sendo citada ali. Então, comunique a situação aos envolvidos. Quarto passo, peça colaboração. Se exponha, explicite,
Peça ajuda, peça colaboração das pessoas. 5. Considere outras opções possíveis, não só aquilo que está na sua cabeça. 6. Implemente a ação. Faça, haja agora. 7. Faça um acompanhamento, o famoso follow-up que a gente diz, né? Ou feedback, Então, acompanhe a sua ação e todos esses passos. E por fim, 8º, avalie o resultado. Aproveite as inúmeras oportunidades de ser uma pessoa colaborativa em todos os contextos da nossa vida, pessoal, profissional, amigo, afetivo, social, não interessa. Mantendo então a harmonia quando surgem os conflitos, a gente tá indo pro finalzinho da live, eu acho que eu vou estourar uns 5 minutinhos de tempo, tá? Pra gente trazer então as soluções, como ter esse equilíbrio, né? Como ter essa harmonia. E aí eu trago a citação do Reed Markham. Os líderes bem-sucedidos veem oportunidades em cada dificuldade, em vez de dificuldades em todas as oportunidades. Olha como muda tudo, né? A forma de enxergar uma situação. Se nenhum conflito é levado ao conhecimento dos envolvidos, isso não necessariamente significa que não haja algum conflito. Ou seja, as pessoas até podem não estar sabendo o que está acontecendo, mas aquela situação está, tá? Então é importante explicitar. Um conflito não revelado pode custar caro para os envolvidos, já falamos sobre isso. Tira-nos a chance de melhorar e causar um impacto significativo naquela situação, de ajudar a resolver aquele problema. Para resolver um conflito, use a abordagem pragmática. Preveja os problemas e os resolva antes que eles surjam. Adquira, se possível, né? Adquira mais conhecimento sobre as questões envolvidas e crie acordos para resolvê-los em que todos saiam ganhando. Lembrando sempre das técnicas negociações, onde todos os envolvidos devem ganhar. Diante um conflito, trate do assunto quando os ânimos baixarem, de preferência num ambiente neutro. Não domine a discussão, não faça perguntas e assuma essa neutralidade sua também, né? Fale sobre os problemas e não sobre as pessoas envolvidas. Pare de falar e escute. Haja de acordo com aquilo que você ouvir, sem criar e gerar deduções, muitas vezes, de coisas irreais, fantasiosas, que estão só na sua cabeça. Tente sinceramente ver as coisas da perspectiva da outra pessoa, o ponto de vista do outro. Não dê importância a coisas pequenas. Às vezes a gente gasta muito tempo e desperdiça muita energia com coisas irrelevantes. E aí a gente não tem força para o que realmente importa. Aceite as coisas que você não pode mudar. Mude a si mesmo. E nunca busque vingança. Lidando então com pessoas e circunstâncias difíceis, é o último capítulo, e aí eu cito a Helen Keller, escritora e ativista social. Embora o mundo seja cheio de sofrimento, também é cheio de superação. De novo, uma visão positiva, independente do contexto. Não importa quanto somos bons no que fazemos, de tempos em tempos teremos decepções. O modo como lidamos com as decepções afetam o nosso trabalho, as nossas relações e a nossa saúde psicológica. Não podemos controlar o modo como as pessoas nos criticam, mas podemos controlar como reagimos a isso. Cabe a nós ver a crítica como uma experiência de aprendizado, uma oportunidade. E as discordâncias serão inevitáveis. Aprenda o que você tiver que aprender naquele contexto e siga em frente. Vida que segue, como eu gosto de dizer. Podemos superar problemas emocionais com as seguintes dicas. Eu trouxe algumas, ele fala umas quase 3 páginas do livro de dicas para a gente superar os problemas emocionais. Fale sobre o problema e sobre o que sente. Não deixe suas emoções o envenenarem. Exercite-se e dedique-se a passatempos que lhe tragam sensação de conforto e segurança. Boa noite, Dani, seja bem-vindo. Seja grato e veja o lado positivo das coisas. Alimente-se bem e permaneça saudável. Saúde física, saúde psicológica e saúde mental. Busque seus pontos fortes e valorize-os. Reconheça, saiba quem você é e tenha orgulho disso.
Socialize com pessoas positivas e evite fontes de boatos e fofocas. Coopere e seja proativo. Faça contato com quem te faz bem e faça mais vezes as coisas de que você gosta de fazer. E para finalizar, não passei do tempo. Para finalizar, então, eu vou citar, né, uma frase do último capítulo. Em nossa vida pessoal, seremos criticados. É importante permanecer calmo e tentar aprender com a crítica. Há uma diferença entre fazer algo errado e ser uma pessoa ruim. Aliás, faz toda a diferença essa última frase, né? E aí, gente, a gente tem 2 apêndices falando do livro, que ele fala um pouco da instituição, né, da Dale Carnegie Associação, né, associados, e ele fala alguns princípios do Dale Carnegie também. Eu ia falar aqui um pouquinho, mas já deu o nosso horário, vale a pena ver no livro, tá? Eu tenho aqui a apresentação, quem quiser o PDF me pede, eu mando pelo WhatsApp ou por e-mail, que no direct não vai. Cultive uma atitude mental que lhe traga paz e felicidade. Beijo grande, obrigada a todos, boa noite. Vou publicar o livro e as páginas amanhã, que essa semana eu não consegui cumprir o meu cronograma, e segunda ou terça-feira eu já publico o livro da semana que vem, tá bom? Beijo grande, obrigado e até semana que vem.